Bom, voltamos. Pessoal, já que nós estamos falando de indicadores que estão voltados para esse pessoal aí, para essa equipe do front do setor financeiro, e eu falei que nós íamos trabalhar com vocês com 3 indicadores. Vamos saber agora quais indicadores são esses e da onde e como eu extraio isso. Só que a minha proposta com você hoje é o seguinte: eu quero que vocês vejam esses conceitos, como eles são extraídos, e na próxima semana nós vamos calcular isso na prática, tá? Algumas pessoas, Buritis e Jacinópolis, já me mandaram as DREs, os relatórios. Eu preciso que as demais lojas elas gerem esses relatórios, enviem para mim, para que a gente consiga trabalhar isso na prática, tá bom? Para o nosso treinamento, ele sair dessa parte teórica, dessa conversa, e você poder fazer, porque você só vai aprender e ter segurança se você fizer, tá bom? Nós vamos trabalhar isso aí, beleza, pessoal? Mas vamos seguindo aqui. Quando eu estou falando desses indicadores que são importantíssimos aí para o setor financeiro e que são gerados por vocês e que eles nos dão base e alguns deles são extraídos também do fluxo de caixa, o primeiro que eu quero destacar é resultado bruto ou margem bruta, ok? O que é esse resultado bruto ou margem bruta? O que isso significa, Fernanda? Para a gente achar esse resultado bruto, pessoal, é muito fácil, muito fácil. É só você pegar faturamento e diminuir dos custos variáveis. Resultado bruto ou margem bruta, ou em muitos sistemas, em muitos programas, é chamado de margem de contribuição. Pode ter esse nome também, tá bom? É faturamento menos de custos ou despesas variáveis. Beleza? Por isso que é importante eu entender aquele conceito lá da primeira aula desse módulo de hoje, o que é variável e fixo. Porque eu tenho a margem bruta, é a diferença entre faturamento e os variáveis, ou seja, é tudo que vai me sobrar para eu pagar custo fixo. Ou seja, representa o quanto que a empresa ganhou de dinheiro após vender, pagar seus impostos, pagar seus fornecedores diretos, que variam, né, conforme o volume de vendas, enfim. O resultado bruto, pessoal, ele mostra exatamente a taxa de conversão, ou seja, quanto que você consegue deixar de caixa na empresa. Para pensar, muita coisa do que você vende não te pertence. Muita coisa do que é vendido na sua loja não te pertence. Por exemplo, eu compro esse grampeador aqui para vender. Alguém deixou esse grampeador para vender. E esse grampeador, essa pessoa que deixou para mim, ela me cobrou R$15, certo? E eu decido vender esse grampeador por 25. Eu comprei ele por 15 e vou vender ele por 25. Vendi, consegui receber. Recebi R$25. Pergunto, o que realmente pertence à minha empresa que vende grampeadores? Somente a diferença entre o faturamento e aquilo que eu devo para o meu fornecedor, certo? Se o meu fornecedor me cobrou 15 e eu vendi por 25, R$15 não pertence a mim. Então, quando eu falo de margem bruta, eu estou dizendo assim, eu estou vendo o que a minha empresa é capaz de gerar que realmente é dela. Porque pedaço daquilo que eu vendi não é meu, pertence ao fornecedor que deixou comigo um produto. Ainda que muitas vezes aquele produto já tenha sido pago. Mas eu tenho que reembolsar algo que pagou ele. O que pertence a mim é apenas
depois que eu tirei as despesas variáveis. E fornecedor a gente viu lá no início que é uma despesa variável. Quer ver outra coisa que não me pertence? É o que desses R$ 25 pertence ao governo, que é o que eu pago de imposto disso. Então só vai ser meu, só vai custear as minhas despesas propriamente ditas, as que são realmente minhas, depois que eu achar a margem bruta. Eu preciso primeiro pegar a parte que não me pertence, que pertence ao fornecedor, tirar a parte que não me pertence, que pertence ao governo, que ela sai das minhas finanças através de impostos, e aquilo que sobra é que realmente me pertence. Então aí eu consigo ver qual é a minha capacidade de geração de recurso, de geração de caixa. Entenderam, pessoal? O resultado bruto, ou a margem bruta, ou a margem de contribuição, o nome que você quiser dar, ele me mostra a taxa de conversão, ou seja, o que realmente a minha empresa consegue deixar de caixa, certo? Um outro indicador que nós precisamos analisar é o resultado operacional. Resultado operacional também chamado de margem operacional. E mais uma vez eu ressalto, são informações geradas aí dentro da sua empresa. Esse é um indicador que vai me mostrar toda a operação da empresa, sua atividade econômica, se realmente aquilo está dando resultado ou não, tá? Ele é importantíssimo, gente, para a gente avaliar o quê? O quão saudável é a atividade que essa empresa realiza, seja ela comércio, indústria ou serviço, tá bom? Resultado operacional. Após eu converter as vendas em resultado bruto ou resultado operacional, você tem ainda que arcar com as despesas operacionais, que são as despesas necessárias para fazer a empresa, para que a empresa opere, para que a empresa funcione, tá? É o aluguel, o telefone, o salário. Aqui eu estou falando das famosas despesas fixas. A fórmula do resultado operacional é aquele resultado bruto menos as despesas operacionais. Nós vamos ver isso na prática, vocês vão ver como que é simples e o quanto essas informações são importantes e às vezes passam negligenciadas. A gente está ali com toda a ferramenta na mão para lapidar um tesouro, para lapidar um diamante e ter uma informação essencial para a tomada de decisão e às vezes a gente não sabe como fazer isso, né? Pessoal, aí seguindo aqui para o nosso outro indicador, e dos três, ele é como se fosse o rei desses três indicadores. Fernanda, é só esses três, só 3 indicadores que tem? Não. Estou falando de 3 indicadores que você, enquanto setor financeiro da ponta inicial, vai gerar, tá? E o último é a geração de caixa. Eu chamo ele do rei dos indicadores. É aquele que diz se o coração da empresa ainda está batendo, se tem vida ainda nesse negócio, ou se tiver, quanto de vida ainda tem. É a última linha, sabe? É aquela que diz se sobrou ou se faltou dinheiro. Viram como que isso tudo é importante? Eu vou deixar aí no final desse vídeo, esses slides para que você memorize essas fórmulas, são simples, ou anote aí no seu caderno, tá bom? Só que o que eu quero combinar com você? Para a próxima semana, nós precisamos ter essas DREs em mãos. E eu vou fazer esse vídeo mostrando para vocês como fazer, mas eu gostaria que você tivesse a DRE da sua empresa em mãos, para que depois a gente pudesse discutir, tá? Pelo WhatsApp, por uma conversa. Eu quero que você tire dúvidas, que eu preciso saber se você está aprendendo, tá bom? Eu gostaria de analisar aí empresa por empresa e até mesmo te dar um feedback para você, sua empresa precisa de atenção nesse ponto aqui. Sua empresa está excelente
nesse indicador, mas nesse outro aqui está faltando. Por isso que eu preciso dessa informação e quero que você tenha em mãos essas DREs, tá? Só que para a semana que vem você não vai fazer só isso não, porque isso eu pedi semana passada. O que você vai fazer? Eu gostaria que você classificasse as despesas que você tem entre despesas fixas e variáveis, tá? E como duas lojas me mandaram, a estrutura da demonstração de resultado que vocês utilizam é a mesma, porque vocês utilizam o mesmo sistema, o mesmo programa. Então eu quero que você faça, classifique isso como fixo e variável e a gente faz uma conferência, tá? Para depois você corrigir aí, tá bom? Pessoal, por hoje a nossa aula é só isso. Eu sei que foram bastante informações, a gente já está começando a falar de termos técnicos e eu estou ansiosíssima para nós iniciarmos parte prática, porque vai ficar mais gostoso a gente estudar junto aqui, tá? Então eu conto com você, com o seu compromisso de ter esses relatórios em mãos, de fazer essa classificação entre despesa fixa e despesas variáveis para a gente poder avançar. Beleza? No mais, eu desejo para você um excelente final de semana, uma noite de descanso aí abençoada e a gente se vê na próxima sexta, se Deus quiser. Um forte abraço e até mais!